Boa noite a todos e todas. Mais um programa Intervenção. Hoje, um programa mais que especial. Hoje, um programa de carinho. Um programa que eu diria de doação ao outro, de doação ao próximo. Um programa, meu querido Mário Rodrigues e todos e todas que estão nos assistindo, um programa de vida, de humanização. Hoje o nosso tema é mais que especial. Leia para alguém que você ama. Para mim, de tantos gestos bonitos que a humanidade desenvolveu para se sociabilizar, o ato da leitura para o próximo, e isso é muito distinto, é um dos grandes atos de amor que a humanidade pôde desenvolver. Esse é o meu boa noite rápido, certeiro, ligeiro, para a gente não ficar, não quebrar recordes aqui de tempo. E aí eu quero chamar o meu querido Mário Rodrigues para dar o seu boa noite, para a gente começar a nossa atividade. Boa noite, Pedro Henrique. Boa noite a todos os interventores que estão do outro lado da telinha, sempre engrandecendo o nosso encontro semanal. E hoje realmente especial o nosso encontro, porque a gente vai falar sobre a importância da leitura e como a leitura é um gesto de amor mesmo e de doação ao outro. Quero aproveitar para parabenizar o grande Elder Eric, nosso terceiro interventor da bancada, que sugeriu essa ideia. Elder que defendeu essa ideia brilhante que nós agora estamos colocando em prática. Obrigado, Elder, por essa ideia maravilhosa. Hoje, portanto, a leitura estará no seu patamar devido de relevância e de importância na construção do indivíduo e da sociedade. Vamos juntos debater sobre isso. E é assim, a gente tem a sorte, né, Mário, de ter Elder, essa cabeça pensante aí nos bastidores, né, nos dando essas ideias maravilhosas para esses programas. Quem seríamos nós sem o amigo Elder Eric, né? Mário me deixou no vácuo aqui, mas está tudo bem. Muito obrigado, Mário, pela atenção. Vamos lá. Aqui eu vou já começar. Bicho, o cara querendo estabelecer um diálogo com o Mário aqui, ele fica olhando para a cara do cara. Mas tudo bem. Olha, meu querido Mário, quem está aqui de cara aqui, ó. Nosso interventor e elaborador, mente pensante, o nosso querido Elder Eric. Olha que coisa boa aqui. Temos também hoje conosco convidado mais que especial. E aqui, Mário, eu quero de antemão parabenizar mais uma vez pelo Estação Retrô de sábado. Foi uma Estação Retrô magnífico, uma homenagem muito bem feita, muito bem elaborada para um cara que merece demais, que é Gonzaguinha, né? E com uma novidade agora, Mário Rodrigues. Agora o Estação Retrô também é podcast. Então você tem acesso ao Estação Retrô a qualquer momento do seu dia, no carro, né, dirigindo, indo para o trabalho, voltando em casa, na hora de relaxar. Você pode ouvir o Estação Retrô no podcast Estação Retrô, essa grande novidade que Janduí nos traz. Parabéns, Janduí, pelo grande programa de sábado. Olha quem está aqui, e aí fica difícil, né, Mara, a gente falar de literatura, falar de leitura, com a nossa querida Klebe aqui, essa figura que tem a literatura pulsando, né, nas veias, ama a literatura, e eu acho que esse é o critério mais válido para uma pessoa se dizer expert em qualquer assunto, o amor que a pessoa traz consigo, né? Olha aqui, Elder, não sei por que nos chamando de pilantra, tá? Temos aqui também Saulo, meu querido Saulo, seja bem-vindo, meu querido. Josevalda, muita saudade, Josevalda. Tô voltando, né? Pra gente estudar psicanálise com força. Olha, Kleber novamente. Elder aqui dizendo: Intervenção e Estação Retrô são programas irmãos.
com certeza. Essa irmandade é muito boa, muito salutar. E a nossa querida Cláudia. Cláudia, seja bem-vinda. Sua presença sempre nos alegra. Boa noite. Que boa notícia, eu nunca consigo acordar cedo aos sábados. Então, Cláudia, você pode acessar o Estação Retrô no podcast e ouvir. Os programas estão muito bons. Tem um especial Roberto Carlos, que contou aí com a participação mais que grandiosa de Mário. O especial Gonzaguinha, e tem um outro lá que eu não vou me lembrar agora. E eu quero fazer um agradecimento aqui, Mário, especial, a Gilmara, que mais uma vez ilustrou o nosso programa de uma forma muito cheia de sensibilidade, né? Essas leituras que Gilmara faz são fantásticas. Muito obrigado, Gilmara, pela colaboração sempre. É assim que a gente vai criando essa rede, né? De pessoas, essa rede de humanização e que é tão necessária nos tempos que nós estamos vivendo. Então, fiquem conosco. Hoje é um dia de celebrar o amor através da leitura. Celebrar o amor ao próximo através da leitura. Ok? Então, nós vamos começar. Eu vou fazer aqui uma primeira fala sobre esse ato, né, de ler para o próximo. Quero dizer que a leitura, né, ela é muito importante. Eu acho que é um dos primeiros elementos, né, que vão nos tornando humanos na nossa formação enquanto espécie, né, quando a gente desenvolve a comunicação, é a fala, né, é a fala. É isso que faz com que pais se comuniquem com seus filhos, que as famílias se comuniquem, que os grupos se comuniquem. E a partir do momento em que a gente passa, né, de um momento histórico, quando a gente não tinha condição de registrar ideias, e a gente passa a registrar essas ideias na escrita, isso cria um novo modo de comunicação e de afeto, meu querido Mário Rodrigues. A escrita cria um novo modo de sociabilidade que é muito importante. Então, a gente já conversou muito sobre isso aqui, de que a poesia, por exemplo, ela é muito mais feita para ser falada do que para ser lida. A poesia ela é muito mais feita para ser ouvida do que ser lida, né? Essa relação que acontece entre aquele que lê e aquele que ouve, né? Essa relação que eu digo assim, de sociabilidade, mas sobretudo de amor, porque quando você se dedica a ler algo para outro ser humano, isso para mim é milagre. Há uma força milagrosa, gigantesca, quando você se doa através da leitura. Eu fiquei essa semana pensando, né, nessa questão de você se doar através da leitura e lembrei de um trecho de um artigo onde um pensador, deixa eu pegar o nome dele aqui para não cair, né, no pecado da omissão, José Oscar de Almeida Marques, do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, ele escreveu um artigo onde ele explica um texto da filosofia contemporânea que é um texto bem badalado, né? O texto se chama Sobre as Regras para o Parque Humano. Esse texto é escrito pelo filósofo contemporâneo Peter Sloterdijk. E, num determinado momento desse texto, meu querido Mário Rodrigues, vem algo que eu acho bem interessante. Deixa eu me encontrar novamente, né? Na argumentação de Sloterdijk a respeito da humanização, né? O que é esse ato de nós nos tornarmos humanos? Essa evolução que ocorre para cada ser que vem ao mundo, ele precisa,
passar por um processo de imersão na cultura humana para que ele se torne humano. Então, nós temos a configuração física humana, mas aquilo que a gente chama humano é algo, né, que vai além das questões físicas. E aí o professor, o pesquisador que eu citei aqui, ele escreve o seguinte, se referindo à argumentação de Sloterdijk a respeito desse processo de humanização. Então ele diz o seguinte, o ponto de partida da argumentação de Sloterdijk é uma frase de Jean Paul, poeta romântico alemão, que diz que livros, olha que coisa interessante, livros são cartas dirigidas a amigos, apenas mais longas. Então, isso é muito interessante. Livros são cartas dirigidas a amigos. A partir dessa ideia, Sloterdijk desenvolve sua caracterização do humanismo como fenômeno de estabelecimento da amizade por meio da escrita. Então, olha como o Sloterdijk vai colocando o desenvolvimento da amizade, da sociabilidade por meio da escrita. Nós estamos aqui, nesse programa de hoje, falando de um desses elementos. Porque há a escrita, mas há a oralidade. A escrita é uma dessas partes. Um desses elementos que compõem esse ato de amizade. Né? O livro, voltando aqui à leitura, é interpretado como uma carta remetida a um destinatário distante e capaz de propagar ao seu redor círculos de amizade. Ora, meu querido Mário, se a intervenção não é exatamente um círculo de amizade que vem se criando em torno da cultura, em torno da literatura, da música, do cinema, dessas formas de expressão humanas. Continua o artigo e diz: são cartas dirigidas a leitores ainda não conhecidos que estabelecem uma certa forma de sociabilidade humana, a forma da sociedade literária. Sim, você que está nos assistindo, nós aqui somos uma sociedade literária. Né? Nós aqui somos um agrupamento através da literatura para a amizade. E ele diz, a forma da sociedade literária, da sociedade dos que se reúnem para ler, para dar testemunho do amor à leitura. Essa teria sido a origem do processo de humanização do ser humano na antiguidade, entendido à maneira da humanitas de Cícero, como uma oposição à selvageria e brutalidade representadas pelos espetáculos no anfiteatro romano. Essas duas mídias, a do anfiteatro e a do livro, coexistiam na antiguidade romana. E a tarefa do humanismo é tomar partido nesse conflito, guiando o processo de desembrutecimento do ser humano, cuja história Sloterdijk acompanha até sua crise no final dos dias de hoje. Então, Sloterdijk denuncia que a gente passou por um processo de humanização a partir da literatura, mas que hoje isso está se perdendo. Então, nada mais importante do que esse esforço, meu querido Mário, meu querido Helder, Clébia, Gisele, Tainá, Samara, que a gente faz aqui aos domingos para tentar reunir pessoas em torno da cultura, reunir pessoas em torno da literatura. Isso é humanização. A gente ler para o outro, para humanizá-lo, e na medida em que a gente humaniza o outro, a gente também se humaniza. Vamos em frente, meu querido. Obrigado, Pedro, por essa belíssima introdução, né, para o nosso programa de hoje. Você comentou de eu não ter interagido, mas você sabe que eu estou me policiando em relação à minha prolixidade. Então, seremos sucintos hoje, por isso, Claro, né, claro. essa minha postura tão atípica. Bom, devo dizer o seguinte, né, sobre
primeiro sobre Clébia, né, que é interventora mesmo, né, assim, Sim. participante da nossa bancada, e já estamos na expectativa pelo novo programa das nossas mulheres interventoras muito em breve. E também Gilmara, que se tornou a nossa interventora nas artes plásticas, Lá no em desenho, Interventora. e com esse nível de sensibilidade realmente fantástico, né? Então, são duas pessoas que elevaram muito o nível desse nosso encontro, dessa revista semanal de cultura. Fica aqui os nossos elogios e agradecimento a todas elas. Bom, sobre a leitura, né? Recentemente eu dei uma entrevista para o jornalista Ney Anderson, e a primeira pergunta que ele fez foi essa, né? O que é a literatura? E eu tenho uma resposta que a mim me agrada muito sobre o que é literatura. O ser humano, ele tem perseguido ao longo da história, cientificamente falando, duas coisas. Então, são os dois sonhos científicos humanos, que é a máquina do tempo, a possibilidade de você estar aqui no século XXI e acessar, no piscar de olhos, por exemplo, o século XVII, e também o chamado teletransporte. Você está aqui no Nordeste brasileiro e, no piscar de olhos, você está no Japão. Apesar do homem estar procurando sempre essas duas tecnologias, na verdade, essas duas tecnologias já existem. Se chama literatura, se chama leitura, porque através da leitura você tem essa possibilidade de viajar no tempo. Então você abre um livro e você acessa um outro século, quer seja o século XIX, de um Machado de Assis, por exemplo, quer seja São Francisco de 2050, quer seja nos Estados Unidos que perdeu a guerra para o nazismo e se tornou os Estados Unidos nazista, como no livro do Philip Roth. Enfim, você consegue viajar no tempo e em tempos paralelos através da literatura. E você tem o teletransporte. Então você está aqui, mas você quer visitar a Alemanha, por exemplo. Então é só você abrir um livro de um autor alemão e você automaticamente está por lá. É só abrir um livro do Günter Grass e você automaticamente está vivenciando a Alemanha. Por isso, por ser uma invenção tão fantástica, eu me arrisco a dizer que a literatura é a maior invenção do ser humano. Então é preciso saber aproveitar, não pode se desperdiçar esse potencial lúdico e crítico que a literatura nos fornece. Seria um grande equívoco, um grande desperdício. O escritor argentino Jorge Luiz Borges diz que a leitura é uma espécie de felicidade. E você não pode obrigar ninguém a ser feliz. Então, você não pode obrigar ninguém a ler e a gostar de literatura e ser um devoto da leitura. Mas é uma pena mesmo quando isso não acontece. Em relação à leitura, de fato, a leitura é um ato de amor, assim, um ato explícito de amor, dos maiores. Não é à toa que os pais e as mães têm a tendência de, nos primeiros anos infantis, lerem para as crianças, porque para os seus filhos. Porque se percebe mesmo que há ali um ato de amor sendo compartilhado. No momento que você abre o livro e lê para a criança, e você oferece à criança aquele novo mundo de fantasia em que ele está enveredando, você percebe o amor mesmo, um vínculo de amor sendo construído. E às vezes inquebrantável. É tanto que tem crianças que, mesmo adultos, décadas depois, se lembram com carinho desse período em que os pais liam para eles na cama antes de dormir. Porque se subentende que é um gesto de amor mesmo, profundo, análogo a dar uma mamadeira. Assim como você dá uma mamadeira para sustentar a criança fisicamente, você lhe dá uma história, um poema, para sustentá-lo emocional e espiritualmente. É de fato um gesto de amor. É uma pena que, como um todo, esse ato tem se perdido e, individualmente, ao longo da vida, se lê para a criança, mas depois se perde esse hábito, né? Se para de ler para jovens, adolescentes e adultos. Mas tem um filme muito bonito chamado O Leitor, que é inclusive baseado num livro de um escritor alemão chamado Bernhard Schlink, que se chama exatamente O Leitor, né?
Então, naquela relação de amor entre um rapaz mais jovem e uma mulher mais velha, o vínculo, o liame entre eles é exatamente a leitura. E você percebe novamente isso, concretizado, uma postura de amor através do exercício da leitura. E, finalmente, eu acredito, assim, cegamente, que só o ato da leitura em si já tem um poder agregador fora do comum. Tem um escritor sul-africano chamado Coetzee. Coetzee, ele ganhou o prêmio Nobel de literatura, é um dos grandes escritores do mundo, ainda vivos. E ele, de um tempo desse para cá, ele não dá mais palestra, assim, pelo menos passou durante um bom tempo sem dar palestra. Ele era convidado para os eventos, mas a participação dele era ler trechos do livro dele, ou do livro que ele lançou, ou de um livro que ele estaria para lançar. Então você chegava, sentava confortavelmente, esperava o Coetzee chegar. Ele chegava, abria o livro, lia o trecho que ele queria ler, boa noite, obrigado, e fim. Que é exatamente o que eu acho que deve ser quando você tem um encontro com escritores. Eu acho, na minha concepção ingênua, mas ao mesmo tempo esperançosa, é isso. Eu não quero necessariamente ouvir com que meia o escritor acorda ou com que meia ele escreve. Mas ele lendo sua própria obra, eu acho que é uma experiência assim, das mais válidas. De maneira que quando o Helder Eric sugeriu essa pauta, sim, eu fiquei realmente muito alegre, porque é isso. Eu também. Efetivamente, eu acredito. E aí, só, né, para começar a dividir isso, eu falei que a leitura ela é a nossa máquina de viagem no tempo, a leitura é a nossa máquina de teletransporte, mas tem um terceiro exercício que a leitura nos propõe, que é que ela ser exatamente a chave que abre a fechadura do mundo. A leitura é a chave que abre a fechadura do mundo. No dia de ontem nós tivemos o feriado do Dia do Trabalhador / trabalho. E aí eu vou ler um poema que é exatamente sobre trabalhador, né? De um poeta, dramaturgo alemão, Bertolt Brecht. E é assim o poema, e perceba como a leitura desse poema é a chave que abre o entendimento do mundo. O título é assim: Perguntas de um trabalhador que lê. Perguntas de um trabalhador que lê. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da dourada lima viviam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordens aos seus escravos? O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César ocupou a Gália. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Filipe de Espanha chorou quando sua frota naufragou. Ele foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou a vitória? A cada página uma vitória. Quem preparava os banquetes comemorativos? A cada 10 anos, um grande homem, mas quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. E aí o que é que o Brecht coloca, né? Que a leitura é isso. A leitura nos abre a compreensão do mundo e faz com que sejamos realmente mais críticos, mais sagazes. Em última instância, a leitura nos deixa mesmo mais bonitos e mais inteligentes. Já já eu escolhi um livro para ler chamado A Morena. Já já eu lerei o primeiro capítulo desse livro. Livro
que eu já tive a sorte de ler, né? Que é um grande livro, né? Eu, antes de fazer mais uma rodada aqui, Mário, nos comentários, eu queria, como professor, tá? E tendo a sorte de contar com você aqui na bancada, professor, e com muitos professores aqui nos assistindo, professores e professoras, falar, alertar aos professores e às professoras da importância de se ler em sala de aula. É necessário que você leia, independente da disciplina que você está ministrando, mas que você leve coisas, e antes de eu falar que tipo de coisa você leva para ler, né, eu uso um critério que eu acho bem interessante e bem importante para levar coisas para a sala de aula, que são coisas que me emocionam. Esse é o critério. São coisas que despertam o afeto, coisas que você gosta, coisas que você ama. Quando você, professor, você, professora, leva para a sala de aula coisas que te emocionam, coisas que te movem, né? Você consegue emocionar as pessoas. A pior coisa do mundo é quando você dá aula sobre que é uma pedagogia não para o aluno necessariamente, mas é uma pedagogia para o professor. É uma pedagogia importante porque baliza o docente, né, baliza o professor e a professora naquilo que deve ser o mais importante na sala de aula, que é você dar aula com os olhos brilhando, porque você ama aquilo que você está tentando passar. Muito interessante a visão do Sloterdijk, né? Livros são cartas que você escreve a desconhecidos. E todo mundo que lê isso aí acaba criando esse ciclo, né, de amizade círculo de amizade muito importante para a gente. Dito isto, feito esse alerta, não só para os professores, né, mas leia para os seus amigos e amigas. Formem grupos de leitura. Leia para os seus filhos, leia para os seus pais, sobrinhos, netos, netas. Leiam. Leiam para os seus avós. Porque a gente tem essa ideia, Mário, de que o mais velho lê para o mais novo, né? E isso pode ser invertido, né? Isso pode ser invertido. Os filhos também devem ler para os pais. E eu falo aqui, independente de idade, vamos ler uns para os outros. Eu acho que isso já nos salvaria em algum grau dessa dor toda que é estar vivo nesse momento histórico, né? Vamos aqui, então, a os comentários, antes que a gente faça as nossas leituras da noite. Helder Eric, Mário Rodrigues está dizendo aqui, em breve o Intervenção também estará em podcast. Aguardem. Então, promessa feita, promessa cumprida, né? O senhor Helder Eric. Fábio Lima, meu grande amigo, a vida é mais bela através da leitura. Ela tem o poder de nos instigar, de nos transformar e de nos conduzir por caminhos que, a depender da nossa tradução, nos fará seres melhores. Olha, Mário, por isso que é bom esse encontro aqui. Porque a gente encontra, né, pessoas que fazem esse tipo de comentário. E a nossa amiga Clébia, falando para a Cláudia, eu só leio poesia em voz alta. Tenho me emocionado muito lendo Solos para Vialejo, de Cida Pedrosa, grande Cida Pedrosa, que já esteve conosco aqui. Cláudia falou uma coisa aqui que me emocionou, Mário. Eu queria dividir essa emoção, né, com vocês. Cláudia diz, como não tenho ninguém para ler, gosto de ler poesia em voz alta, com a entonação que acho a certa. E aí, nesse momento, né, Cláudia, a poesia dita, a voz que ecoa, na entonação que você acha correta, se torna esse alguém, se torna essa companhia. A leitura é algo para nos tirar da solidão. Eu lembro, Mário, que na minha adolescência, que coincide com a sua, havia na TV Cultura, eu acho, um programa de música clássica com o Arthur da Távola, que era senador. E ele dizia uma coisa que até hoje
Hoje a TV Cultura se presta a outro tipo de discurso, né? Eu não vou comentar. Mas naquela época, ele dizia o seguinte, né? Música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. E isso está ecoando em mim até hoje, né? São muitos comentários aqui, muitos comentários bonitos. Mário, se quiser comentar, fique à vontade. Estou procurando outros comentários aqui. Eu não tenho a habilidade de Helder, né? Na produção aqui, mas se quiser comentar, fique à vontade, tá? Clébia trazendo mais leituras aqui. Leria, né? Para quem ama, Os Estatutos do Homem, de Tiago de Mello. Eliane está dizendo Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Falamos hoje sobre esse poema, Mário. Josevaldo diz, estou lendo O Leitor, de Bernard Schlink. Eu acho que é assim a pronúncia, né? Joana diz que leria O Direito à Literatura, ou Direitos Humanos e Literatura, de Antônio Cândido, que é mais ou menos, né, o que a gente está falando aqui, uma humanização através da literatura. Tem muito comentário, Mário. Estamos bem de comentários hoje aqui. A contação de histórias nas escolas, olha que importante que Ronaíse está falando aqui, né? A contação de história nas escolas se faz importante até mesmo para estimular a leitura, a imaginação, pois, infelizmente, muitos pais ou outro alguém próximo da criança não tem o hábito da leitura. Isso é muito importante, esse alerta que Ronaíse faz. E isso vai reverberar lá na filosofia de Pierre Bourdieu, do capital cultural, né? A gente vive num país onde a gente não tem um capital cultural, onde, falando aqui em termos ainda de Bourdieu, onde a gente não tem a ideia do hábitos, né? de você crescer numa família, numa casa, onde há leitura, onde há boa música. Isso transforma, né? Eu estou falando boa música aqui, o meu conceito de boa música é bem mais elástico do que esse, né? Não estou falando de Mozart, não estou falando de Schubert, eu estou falando de uma música que traga para os indivíduos aquilo que eles são, né? Que traga também boas ideias e diversão, que é também o propósito da música, né? Então, muito importante. Pois é, Pedro. O alerta, Mário. E vendo esses comentários aí, é algo muito animador, né? De ver, a gente tem consciência de que nossa assistência é uma assistência diferenciada, seleta, mas naturalmente é muito animador ver o pessoal se colocando, indicando as leituras que estão fazendo, aquilo que estão assistindo, etc. E isso que você coloca é muito importante, porque é claro que a gente vive num país onde boa parte da população luta para ter o que comer, né? Ter comida no prato, etc. Então, numa perspectiva privilegiada, falar da importância da leitura parece um pouco, né, contrassenso, porque a pessoa está realmente lutando pelo sentido mais básico da sobrevivência. Mas, de toda sorte, a leitura e o conhecimento vai ser uma das possibilidades de saída que essa pessoa vai ter desse cenário. Por isso que o país é tão cruel, né? Porque ele tira exatamente essa possibilidade da pessoa sair, porque ele tira a capacidade de acessar essa esperança. Mas, enfim, afora isso, o que eu queria dizer era o seguinte, que chegou o momento da gente virar a chave. Em que sentido? Durante muito tempo, nós que gostamos de literatura e de artes, de maneira geral, a gente ficou numa posição muito passiva mesmo, e as coisas foram acontecendo e o mundo foi se transformando. Quando eu falo mundo, eu estou falando do nosso mundo, né? Do nosso cenário. E foi surgindo a ignorância, e aí foi surgindo o culto à ignorância, e depois surgiu o reinado da ignorância, e agora nós estamos no totalitarismo da ignorância. Então, nós passamos por todas essas camadas
E agora nós estamos no topo da ignorância, onde ser ignorante é chique, onde ser ignorante é como se fosse algo a receber elogios. E não deve ser. Então a gente deve recuperar essa postura, uma postura mais assertiva, mais proativa mesmo, em defesa da leitura, em defesa do livro, em defesa da cultura, para que essa chave seja virada, para que andar com o livro na mão seja mais chique do que andar com o último celular da moda na mão. A gente precisa, quando voltarmos a ter uma vida mais livre, né, pós-pandemia, é um sonho, mas enfim, não custa nada sonhar, mas no mundo pós-pandêmico, ser chique ao redor de numa praça, ao redor de amigos, sacar um jornal literário e ler um poema ou ler um conto. Tem que voltar a ser chique, você gostar do conhecimento, você gostar da leitura. Isso não é tão difícil quanto parece ser nesse momento, porque existe no ser humano, existe em nós, essa necessidade, essa urgência. Você veja que, por exemplo, a, a maior prova disso acontece nas grandes cidades, nos bairros menos privilegiados, sobretudo com o Islã e a cultura da poesia falada. E por que nesse cenário periférico desprivilegiado isso aflora tanto? O fato de você portar a palavra e poder transmiti-la. É exatamente porque o ser humano sabe, de maneira consciente ou não, que aquilo é uma força, aquilo é um poder, aquilo é um valor. Por mais que nos últimos tempos esse valor tenha sido embotado, empoeirado, chegou a hora de mudar isso, chegou a hora de voltar a lustrar esse valor e termos esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, virtualmente, sempre, em vez de dizer assim, esse teu celular aí é Max Plus, extra, esse teu celular é Max isso, não, é mudar assim, que livro você está lendo? E esse romance aí, ele é o quê? Ele é em primeira pessoa, ele é em terceira pessoa, é um romance policial, é um romance histórico, né? Esse romance é do inglês, do americano, é nacional, de conversa, tem que voltar. Não sei necessariamente se isso um dia houve, mas que ser chique, voltar a gostar do conhecimento, isso é uma das lutas mais urgentes que a gente deve travar. A gente já faz isso em sala de aula, mas está na hora de extrapolar, em ocupar outros âmbitos. E aí o pessoal que está nos assistindo, a gente sabe que é um pessoal que faz isso, né? Que amplia esse leque, o que é muito interessante e animador. Muito bom. E aí, Mário, tô falando isso, tu faz esse alerta, né? A gente tá num país onde as pessoas estão preocupadas com o que vão comer, né? E a classe que poderia, que tem o privilégio de não ter essa preocupação, né, do que comer, e poderia estar espalhando essa humanitas, né, essa humanitas de Cícero, né? Ela está justamente fazendo isso, né, que tu fala, é uma preocupação exclusiva com o consumo. Né? Não que a gente vive num contexto onde há consumo, isso a gente não está negando aqui, mas é a preocupação exclusiva que nos preocupa, porque alguma leitura, já é humanização. Né? Passar aqui mais alguns comentários, Marco, tem muitos, e aqui eu fiquei meio Pedro Teixeira, e eu, meu Deus, eu não falei isso não, mas é outro Pedro Teixeira, tá? E que faz uma pergunta, Mário, e eu vou repassar essa pergunta para ti, tá? Como romper com barreiras invisíveis que habitam o imaginário das pessoas de que a literatura é uma arte para intelectuais? Como fazer esse rompimento tão necessário, meu querido Mário Rodrigues? Vamos comparar, então, a literatura a alimento, né? Alimento. Como você descobre se um alimento é bom? O Pedro está ali tomando algum líquido. Como você descobre se um vinho é bom? Você descobre ofertando o vinho. Ofertando. Oferecendo o vinho. Então, a pessoa que nunca teve acesso
ela vai ter acesso e ela vai experimentar. E aí, com a experimentação, ela consegue entender se aquilo é do interesse dela ou não. Se for, que tipo de vinho lhe interessa. E, a partir do interesse, ela se aprofunda naquele tipo de vinho. Depois ela vai descobrir os acompanhamentos que combinam com aquele vinho e ela vai ser uma pessoa mais feliz e completa. A mesma coisa é com a literatura. Essa barreira, ela se rompe com o oferecimento de literatura. Então, a literatura vai oferecer... Ninguém tem a obrigação de ser apaixonado por leitura e literatura. E nem todas as pessoas vão ser apaixonadas por literatura e por leitura. Mas o grande problema da nossa sociedade é que não há sequer essa oferta, não há sequer esse acesso. Então, Pedro Teixeira, o segredo é esse, é ofertar literatura para as pessoas. Então, se você disponibilizar isso nas escolas, com fartura e qualidade, se você oferecer isso além da escola, mas na comunidade onde se está inserido, bibliotecas de bairro, bibliotecas acessíveis, movimentos sociais que ofereçam livro, outros tipos de projeto, como, por exemplo, aquele projeto bacana que era esquecer livros em praças, etc. Se houver, naturalmente, uma política pública para o livro, se você tiver, obviamente, um livro livre de impostos, com isenção, é a coisa mais óbvia do mundo, baratear o preço do livro. Se você fizer, por exemplo, um projeto, seja ele a nível estadual, municipal ou federal, de você oferecer possibilidades de renda para alguém comprar exclusivamente livros, coisa que no passado recente já aconteceu, com um projeto chamado Vale Cultura. Quando você faz esse oferecimento, a pessoa tem acesso, ela experimenta. E dentre aqueles que experimentam, haverá naturalmente os que perceberão que não é aquele o seu interesse. Mas haverá um número muito grande de pessoas que perceberão. E essas pessoas vão poder escolher naquela carta se preferem um vinho branco, se preferem um vinho do Porto, se preferem um vinho Bordeaux. E a partir daí vão buscando seus acompanhamentos. Como a gente estava falando do livro do Bernard Schilling, aí tem o filme baseado no livro. O filme, por sua vez, leva a outros conhecimentos, porque se passa no período do nazismo, então já é uma chave para entender a contingência histórica daquela época. Então você cria toda uma possibilidade da pessoa se achar no mundo. Mas tem que ter esse oferecimento. E o que nos ajuda é que o ser humano, nós seres humanos, nós fomos criados para a literatura. Então nós gostamos de história. Nós gostamos de história. Qualquer pessoa que chega para outra e diz, ó, senta aqui que eu vou te contar uma coisa que aconteceu ontem. Você senta para ouvir. E poesia, pense comigo, em Bagdá, você tem os sujeitos em praça pública tirando versos de repente. Aí no Nordeste brasileiro você tem sujeitos com uma viola tirando versos de repente. Aí nos slams das periferias das grandes cidades brasileiras você tem jovens tirando versos de repente. Porque é isso. Se houver esse oferecimento, essas barreiras vão ser rompidas muito facilmente. Perceba que os interventores, nós três, eu, Helder e Pedro, nós somos pessoas pobres. Eu não gosto do termo humilde, nós somos pessoas humildes, porque não somos, em nenhuma acepção da palavra, inclusive. Mas nós somos pessoas pobres, que vieram das camadas baixas mesmo da sociedade. Nós não tínhamos, por exemplo, o dinheiro do lanche quando nós íamos para a escola diariamente. Não mesmo. E como nós nos tornamos apaixonados pela leitura e pela literatura? Porque em algum momento isso nos foi oferecido. Então, se esse leque se amplia, o número de Hélderes e Pedros se ampliarão automaticamente e essa sociedade terá uma chance. É isso. Muito bom. Meu amigo Márcio Vitor, lá de João Pessoa, um querido, um cara que, eu digo assim, contribui muito em suas redes sociais para esse propósito que a gente faz, que é humanizar, né? Ele diz o seguinte: todas as noites, Júlia,
que é uma princesa linda, né, dorme com uma história minha. Acredito que assim ela despertará a vontade de ler e viver o mundo mágico da leitura. Então é aquilo, né? É a humanização, esse contar de histórias, esse trocar experiências que vai fazendo essa humanidade caminhar, né, no sentido para algo melhor do que a gente se encontra, né? E quando eu digo a gente se encontra, não estou falando de hoje específico, não, de 2021, 2020. De hoje, contemporaneidade, tá? É muito mais largo o sentido aqui. Mário, tem muito comentário, mas vamos avançar nas atividades, né? Senão a gente não vai cumprir a nossa meta de 1 hora, que eu acho que não vai, mas tudo bem, né? E aí a gente se propôs hoje a trazer cada um texto, né? E fazermos isso que Mário falou, vamos ler, sem pretensões professorais. Vamos ler, vamos deixar que a emoção fale, né, nos textos. Outro dia eu li em algum lugar, não sei onde, eu sou péssimo de fontes, né? Mas era alguém que gostava de alguém, né? E dizia assim, olha, toda noite, quando eu deito na minha cama, eu olho para o canto do meu quarto, tem uma cadeira, e eu imagino você sentado, lendo para mim. E aí eu fiquei pensando, que prova de amor tão delicada, tão linda, né? A pessoa não pensava em outro tipo de contato. O contato que se estabelecia entre aqueles amantes era o contato de um sonhar com a leitura, né? Eu sonho que você está ali lendo para mim. Eu acho isso uma das formas de amor mais belas e lindas. O texto que eu trouxe hoje não é uma adaptação, e eu acho que isso também é importante, Mário. Quando a gente lê, se às vezes a gente vai ler um texto para alguém e a leitura do texto original não fica tão, né, como a gente quer, por isso a questão do afeto. Modifique um pouco o texto, tire uma palavra, faça, mas comunique esse texto para as pessoas, né? Isso é de extrema importância. E eu trouxe aqui uma adaptação que é bem conhecida, do livro Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, uma adaptação que Maria Bethânia apresenta, inclusive, num projeto que ela tem de leitura, muito importante, que eu queria recomendar aqui para vocês. E na leitura do Grande Sertão Veredas, você percebe que essas frases que estão juntas nessa leitura, elas estão espaçadas no livro. Então, se juntou essas frases, né? Essas frases foram pinçadas de Riobaldo, quando ele se refere a Diadorim, né? E se fez um texto que eu acho assim esplêndido, me toca muito, é um texto que mexe de fato com as minhas emoções. E aí, como mexe com as minhas emoções? E esse é o critério que eu utilizo. Sempre que eu quero ler algo ou transmitir algo para alguém, é o critério da emoção, eu trouxe esse texto, essa adaptação para ler hoje aqui para os nossos amigos e amigas. Então, espero que vocês gostem. Eu sempre me emociono. Estou até tomando chá calmante por conta desse texto, porque é um texto, de fato, que me emociona, é muito forte. Então, o texto diz assim, né? Antes até mesmo de começar, eu fico impressionado com o deslumbramento, ou o alumbramento, porque eu gosto de usar essa expressão de Djavan, o alumbramento de Riobaldo para com Diadorim, né? O texto diz assim: aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora. Melhor, a lembro. O nome de Adorim que eu tinha falado
permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente a todo lambente. De Adorim, meu amor, como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado, coração vige feito riacho, colomeando entre serras e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores, tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. De Adorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele em um descomum. Gostando ainda mais do que antes, com o meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado, amor que amei, e daí então acreditei. Um de Adorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com o meu corpo aquele de Adorim que não era de verdade, não era. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer, de modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu direi ao Senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor por alguém, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota é depois, tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso de mim, eu sabia. O que compunha a minha opinião era que eu, às loucas, gostava muito de Adorim. No fim de tanta exaltação, o meu amor inchou de empapar todas as folhagens, e eu ambicionando de pegar em Diadorim, de carregar Diadorim em meus braços, beijar as muitas, demais vezes, sempre. Eu abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. João Guimarães Rosa, dito por Maria Bethânia. Meu querido Mário Rodrigues. Parabéns, Pedro, pela sua leitura, e só veio corroborar aquilo que você disse, né? Como o poder mesmo da leitura, palavra após palavra, frase após palavra, seus significados, seus significantes, como tem esse poder mesmo, né? E essa sua escolha de um dos maiores monumentos da literatura brasileira também não foi fortuita. Por quê? Porque faz parte disso tudo que a gente está comentando, porque esse texto que você leu, ele está inserido num daqueles livros que o pessoal consagra como um dos mais difíceis da língua portuguesa. E, todavia, a gente encontra esses trechos dos mais bonitos da língua portuguesa. Então, você percebe como para usar a palavra do outro Pedro, seu xará, como essas barreiras invisíveis, elas podem ser colocadas e elas podem travar ou dificultar o acesso a inúmeras belezas e belezas, por isso que é necessário rompê-la, né? E aí, como você está fazendo, né, esse oferecimento, aí alguém que nunca leu o livro diz, rapaz, e esse livro que o professor falava na escola e que todo mundo diz que é difícil, tem esse tipo de beleza? Tem. E tem mais. Tem morte, tem guerra, tem traição,
tem jagunçagem, tem reflexões sobre a organização política, tem discussões metafóricas e metafísicas Geografia. sobre a vida, tem geografia, sobre a existência do diabo ou não, de Deus ou não, do pacto com o diabo ou não. Tem todo um mundo ali esperando para ser acessado. Basta, naturalmente, que esse caminho não seja dificultado. Então, Pedro, parabéns pela leitura e pela escolha, né? Obrigado. Acho que seria bom, Pedro, antes de eu ler o meu trecho, você ler mais alguns comentários, né? Vamos, porque hoje o Bem pessoal, interessante. né, está participando muito. Deixa eu voltar aqui com toda a minha habilidade. Cláudia está dizendo o seguinte: quando criança, só dormia com uma história contada por meu avô. Olha que relação linda de amor, né? Ele não lia, contava. Me marcou tanto que lembro até hoje de algumas dessas histórias. Que coisa linda. É o DR que está dizendo: no Brasil parece até que ser inteligente ficou antiético. Parece não, meu querido. Ficou. Viu? Leio O Pequeno Príncipe. Um belo livro, né? Já li também. Um belo livro. O Naís está dizendo: a gente é julgado por gostar de ler. Quem diria, né? Quem diria? Nem Idade Média tá dando conta para a gente fazer comparação. Eu não tenho uma leitura pré-determinada, diz Fábio Lima. A minha leitura vai depender do estado de espírito em que a pessoa estiver, mas com certeza será para elevar. Que coisa boa, meu querido Fábio. Fábio, que é um leitor atual de um livro que é O Receita para se Fazer um Monstro, de Mário Rodrigues, e que, Mário, a gente se junta de vez em quando para ler o seu livro e tomar uma dosezinha de uísque lendo O Receita para se Fazer um Monstro. E eu garanto que é uma experiência incrível. Pergunta a Fábio aí depois, tá? Cláudia diz o seguinte: Mário, o mesmo vale para a música. Muitos reclamam que a música brasileira é ruim e que a grande mídia oferece. O que a grande mídia oferece é, na maioria das vezes, ruim sim. O melhor fica restrito às redes e nem todos têm acesso. E aqui, né, Mário, a gente tem que fazer aqui um louvor ao trabalho de Cláudia, que tem um Instagram, um perfil de música de Pernambuco, né? Então ela faz essa divulgação, né, dessa música que Pernambuco produz, e que tem também, né, Cláudia, música de Minas. Então é um local para você beber cultura. Procure esses perfis no Instagram, esse trabalho maravilhoso que Cláudia faz de catalogação, levantamento, recuperação de obras, né, da música de Pernambuco e de Minas Gerais. Tá? Então aqui, Pedro Teixeira, perfeito, valeu Mário, simplesmente maravilhoso esse texto. E temos aqui esse carinho de todos e de todas. E meu amigo Mário, é com você. Muito bem, Pedro. Eu vou ler o trecho, na verdade, o primeiro capítulo de um livro chamado A Morena. Mas antes de ler o capítulo em si, eu vou ler a orelha desse livro, que foi escrita por um grande filósofo, intelectual, estudioso, que é o Pedro Henrique Teixeira. E aí eu vou primeiro fechar aqui a janela, porque há um pequeno barulho na rua. E agora eu vou ler a orelha desse livro, escrita por esse grande intelectual, orelha que tanto me orgulha. Diz assim: este livro que você tem em mãos é uma afirmação, uma negação e um questionamento. Seu objeto, o amor. O amor visto de quase todos os ângulos, visto por dentro, onde ele acontece, na tensão nuclear que cresce e se alastra quando os amantes perdem o controle de suas emoções. Este livro versa sobre o amor e aquilo que ele pode fazer quando se instala como hospedeiro nos amantes. Mas não tire conclusões precipitadas. Não julgue nada pela capa ou pela orelha. Você está apenas iniciando a leitura. Lembre-se, antes de começar essa viagem, de que aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Apenas mergulhe, com escafandro, no mar de humanidade que é este livro.
Mergulhe fundo. Este livro constitui muitas coisas. É um livro-aula. Aqui você saberá sobre filosofia, artes, literatura. A química dos carbonos, a química que vai nos olhares dos amantes. Neste livro, você se emociona, aprendendo e aprende se emocionando. Esse livro é um rio, é preciso coragem para mergulhar no doce mistério que ele guarda. É um mar, é preciso, repito, o escafandro. Afinal, a beleza do abismo oceânico é uma região abissal que se encontra nas profundezas da terra e nas forças do amor. Se Lacan teorizou sobre a impossibilidade de se encontrar a unidade perdida depois da divisão divina, tal qual Aristófanes enunciou naquele famoso banquete, regado a vinho, poesia e amor, Mário Rodrigues traz à tona essas duas metades, há também tempo perdidas, e as coloca frente a frente. O resultado está nas páginas que se seguem. Muito bem, Pedro. E agora, em público, quero agradecer por essa maravilhosa orelha. Devo dizer que já fiz o Pix, pagando aí todos os elogios que você fez ao livro. E dizer que também não vai ter mais leitura do livro, porque nada que o livro possa trazer está à altura dessa orelha, tá bom? Mas eu estou brincando. Vou ler agora o trecho do livro. É o seguinte. Eu sempre gostei, Pedro, de histórias paralelas, né? Histórias de músicos, por exemplo, que fazem a carreira paralela. Aí você tem, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, que é uma banda assim bem famosa do mainstream. E aí você tem o guitarrista chamado John Frusciante. E ele tem a carreira solo dele, né? Bem mais intimista, bem mais tranquila do que aquela mega empresa que é a banda da qual ele faz parte, vai e volta, tal. Então, tem uns livros meus que tratam sobre questões muito, às vezes, sociais e filosóficas, né? Como, por exemplo, esse livro que você cita, que é um grande tratado sobre a maldade e a ruindade humana, que é o Receita para se fazer um monstro. Tem um livro sobre a vingança, que é A Cobrança. Mas tem uns livros que eu gosto de falar sobre o amor, refletir mesmo sobre esse sentimento. É o caso de um livro chamado A Galega e, mais recentemente, A Morena. Esse livro se chama A Morena, um conto sobre o amor e o tempo, porque é uma reflexão sobre o amor e aquilo que o tempo pode fazer com o amor, se não bem administrado. Como diz o Antônio Vieira, se o amor corrói até colunas de mármore, porque não corrói também corações de cera. É preciso saber administrar o tempo para que ele não corroa o amor, não é mesmo? Esse livro começa com a seguinte dedicatória. Esse livro é para Rafaela, né? Então, para a digníssima, eu dedico este livro. Tem uma epígrafe que abre a história, que é uma estrofe da música Girl, dos Beatles. Essa estrofe diz assim, e acho que tem tudo a ver com a história que a gente vai ler em seguida. Será que alguém vai ouvir a minha história sobre uma garota que veio para ficar? Você a deseja tanto que chega a lamentar, mas não se arrepende um só dia. Bom, feita toda essa introdução, agora eu vou ler essa história sobre o amor e o tempo, o seu primeiro capítulo. Só para nos situar na história, o enredo basicamente é o seguinte: você tem dois personagens, o ele e o ela, o homem e a mulher. Esse homem, ele é um escritor, ele está naquele momento em Paris, participando de obrigações profissionais, foi dar uma palestra na Sorbonne, então ele está em Paris naquele momento. A mulher também está em Paris naquele momento, mas não é por uma obrigação profissional. Digamos assim que ela está no mês sabático. É uma fotógrafa que está refletindo sobre a vida, sobre suas escolhas, sobre o que fazer a partir dali, e está passando um mês sabático em Paris, gosta muito de Oscar Wilde, gosta muito do Jim Morrison, do The Doors,
E como nós sabemos, esses dois personagens não apenas passaram por Paris, como estão enterrados em Paris. Então ela está ali cercada por esses colegas existenciais e buscando sua própria razão existencial. Então cada capítulo vai ter uma dicotomia: a voz desse narrador masculino e o narrador falando sobre essa personagem feminina. Então sempre a visão masculina e a feminina dividindo o mesmo capítulo. Na hora que o homem fala, é sempre uma carta que ele escreveu para a garota. E na hora que a garota aparece, é sempre uma narrativa em terceira pessoa. Então nós vamos acompanhando durante esse livro as cartas que o cara escreveu e a percepção que o narrador tem sobre a garota para quem a carta foi escrita. É um romance curto, é um livro bem curtinho, tem umas 100 páginas, e aí nós vamos acompanhando essa dicotomia. Outro lance importante é que as cartas, elas remetem sempre ao começo do relacionamento, na voz masculina. E a outra parte do capítulo, dos capítulos, remete sempre ao final, dentro da perspectiva feminina. Então você tem o começo confrontado com o final. O tempo inicial, o tempo final, e como um vínculo entre os dois, o amor. Bom, vou ler então. Aí diz assim: Morena, esta é a primeira carta que escrevo para você. Provavelmente é uma carta que nunca lhe entregarei. E é bom que seja assim. Já viu como é bela a bolha de sabão quando não a temos em nossa mão? E como a destruímos ao tentar aprisioná-la? Acabo de conhecer você. Mais que isso, acabo de lhe reconhecer sob o teto da catedral. Ainda não nos falamos a sós. Ainda não nos tocamos. Não houve risadas genuínas. Não houve abraços longos. Não houve gritos e medos e juras e unhas. Ainda não somos cúmplices, mas de certa forma sei que um dia o seremos. Se eu fechar os olhos agora e faço isso, me vêm seus olhos, as sobrancelhas escuras, os cílios longos e curvos. Suas íris têm rajadas verdes e honestidade. Essas rajadas formam um caminho circular, concêntrico, para dentro de sua alma. Um dia farei esse caminho, tentarei. Saiba que a partir de agora é essa vereda a única que me interessa. Voltei para o hotel a pé. Gosto de andar a pé, ainda mais nessa cidade de Flaner. Era noite, observei as estrelas. Há uma constelação chamada Andrômeda. É possível vê-la daqui, do hemisfério norte. Você conhece o mito? Andrômeda estava acorrentada, seus pais a acorrentaram. Esperava o monstro marinho, Cetus, que lhe ceifaria a vida. Andrômeda é você. Criada numa estrutura de medo e sufoco, sente-se como uma prisioneira acorrentada a expectativas e presságios. Você teme que o monstro do tempo, rotina, leve embora toda a seiva de sua vida. Preciso lhe contar uma coisa, Morena. Uma antecipação. No céu, ao lado de Andrômeda, está a constelação de Perseu. Sim, ela, a princesa, foi salva dos grilhões. O monstro do tempo não a alcançou. Eu posso ser o teu Perseu, teu libertador, mas saiba que, assim como ele, eu não venho inocente. Eu carrego sangue e marcas, dores e traições. Na minha mochila há a cabeça da medusa. No meu coração há enfrentamentos. Há inconclusa a lembrança de um amor monstruoso, lembrança que petrifica, como a face da medusa. Mas não tenha medo. Acompanhe-me. Transformaremos em pedra os inimigos. Amar, afinal, é degolar o passado, é quebrar as correntes do agora, é arriscar-se no Pégasus do desejo e nas asas da incerteza quase completa. Morena, venha. A morena sai do carro, bate à porta e atravessa a rua.
Coloca uma mecha de cabelo por trás da orelha esquerda e vislumbra a fachada do prédio quadrado, bege à frente, o fórum. A morena vence rápida a pequena escada de 3 degraus. Deixa celular e chaves no receptáculo de acrílico ao lado da porta giratória que dá acesso ao recinto. O guarda daquela entrada fala que aquilo é desnecessário. O mecanismo detector de metal não está funcionando mais. A pretensa proteção é inócua. Mesmo assim, a morena é forçada à pantomima. Aquela porta giratória, portanto, surge como uma metáfora das relações humanas. Uma série de comportamentos, gestos, protocolos, palavras, parcerias, posturas, e no final, só haverá a total ausência da real proteção. Todos nós somos atores de uma pantomima tosca. E o que a morena veio fazer ali, na vara da infância, é prova disso. Depois do hall de entrada, uma longa escada dá acesso ao piso superior. Ladeando a escada por trás dela, no térreo, fica uma série de outras salas destinadas às várias demandas jurídicas tratadas naquele espaço. A morena sabe para qual das salas deve se dirigir, mesmo antes de entrar no fórum. Ah, se tivesse nas suas escolhas de vida tamanha certeza. Ah, se tivesse tanta assertividade de onde deveria sair e para onde queria ir. Seria tudo mais fácil. Mas você não conhece a morena. Ela nunca, nunca escolhe o fácil. A facilidade é a máscara que oculta a covardia, mesmo que seja mais apresentável. A facilidade é a rédea que nos doma, mesmo fingindo nos guiar. A facilidade é ao mesmo tempo a cela que nos aprisiona e a cela que nos monta e nos oferece as esporas todas da mediocridade. A morena não se conformará com o fácil, com o óbvio. Por isso está ali, porque nunca aceitou covardias e rédeas. Ela diz: sinto muito se não ficou claro, mas as opiniões alheias simplesmente não me interessam. A morena segura a maçaneta cilíndrica e escura da porta de vidro daquela sala. Então, de soslaio, volta a cabeça para o outro lado do corredor. A mecha de cabelo sai, rebelde, de detrás de sua orelha esquerda. Por ironia, o auditório onde ocorrem casamentos é do outro lado. Ela lembra de todo o portfólio, da cerimônia, dos convidados, do discurso forçadamente bem-humorado do juiz, das juras, das assinaturas, das alianças trocadas, dos padrinhos e do beijo trocado selando o matrimônio. Agora, ela entende aquele teatro nupcial. É a mesma pantomima diante da porta giratória e do seu nulo detector de metal. É uma falsa segurança. A morena gira a maçaneta cilíndrica e escura e empurra a pesada porta de vidro. Entra. É como se empurrasse a fronteira do futuro. É como se saísse do lodo do passado, mas precisa de força para caminhar sobre esse presente até o fim do pesado processo. Na saleta, reconhece sua advogada, já sentada em uma das cadeiras estofadas em azul, a primeira cadeira de uma sequência de 3 unidas pelo mesmo eixo. Você está pronta para tudo isso? Diz a advogada. Tudo é novo e estranho para a morena nessa saleta, mas é assim que ela gosta. E ela diz: eu não habito a vida para apagar os gizes alheios. Meu papel é resolver as equações. Fim. A Morena, grande livro. Eu quero dizer, Mário, que quando tu me mandou o livro para ler, para poder escrever a orelha do livro, eu fiquei numa viagem assim. A gente já tinha conversado sobre Paris, né? A gente teve a oportunidade de ir. E assim, é incrível como você vai dar uma volta. Na medida que você vai avançando no livro, você vai conhecer a cidade de Paris. E isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. São duas viagens, né? Uma por Paris e a outra por dentro, né? Desses sentimentos que vão aflorar durante a história. Então, recomendo muito, muito, muito essa leitura. É um dos grandes livros que eu li e amei, né? Temos comentários. Temos comentários e vamos a eles, né? Deixa eu ver aqui.
Já vê aí, Mário, já vendeu, já começou a vender livro. Olha Já aí, tá vendo aí? começou, tá vendo? Fábio já reserve o meu aí, ó. Não tem, né? Kleber aqui dizendo que o livro tem personagens interessantes, né? Kleber, me apaixono intensamente por personagens. Prevejo uma paixão por esse cara intenso, inteligente. Olha aí, ó. São personagens interessantes. Olha a sensação que eu tive, olha como o Kleber também teve, né? Que maravilha essa construção de imagens. E isso é só o começo. Isso é só o começo. Cláudia, aqui elogiando, texto lindo, né? E Kleber dizendo, e agora, como faz para dormir sem ler o resto? Olha, já aqui é a Amazon do Agreste, viu? Porque aqui a gente lê e já sai, ó, o povo querendo o livro, né? Saulo Emanuel, extraordinário. E Eliane diz, Mário deveria fazer audiolivros. Amo a leitura dele. Olha aí que coisa boa. Não, e aí já surge a ideia aqui, o podcast de Mário, mas vamos lá, vamos com calma, que essas coisas, essas ideias vão surgindo, e isso é muito bom. Gilmar aqui, estupendo, e Eliane dizendo, Mário deveria... Ah, não, de novo, é porque... Ah, não, é porque repetiu aqui, de fato, né? Olha aqui, outro exemplar, quero o meu livro. Mário, eu acho que... Ah, antes de terminar, né? Quer falar, Mário? Não, eu quero agradecer aí, né, a gentileza de todo mundo, né, obrigado aí pela sensibilidade e os elogios de todos. E só dizer que esse livro ele tem uma história, né, curiosa, porque isso já era para ter sido lançado, né? Mas houve uma série de coisas que e virou meio folclórico esse livro, né? Todo mundo está esperando o lançamento da Morena já há um bom tempo. Ano passado tudo indicava mesmo que ia ser lançado. Aí veio a pandemia e eu não quis lançá-lo virtualmente, etc. Então ele vai ficar provavelmente para depois da pandemia, se houver um depois da pandemia. Então tá todo mundo aí na expectativa desse livro, mas um dia chega. É isso aí. Mário, eu queria, antes da gente encerrando a nossa live, que eu penso que essa live hoje é um elogio à leitura, é um elogio à literatura e ao poder humanizante, humanizador, né? E, como diz, e eu gosto dessas coincidências do Intervenção, né? Primeiro que a gente sempre coincide nas cores das roupas, isso já aconteceu agora várias vezes, aconteceu quando a gente foi na Rádio Jornal, né? Meses sem se ver, a gente vai com a mesma roupa. São mistérios que um materialista como eu não pode compreender, né? E outra coisa é que Sloterdijk, que a gente citou no início, diz: livros são cartas que a gente escreve para amigos distantes. E a tua leitura começou com uma carta, né? Essas epístolas são muito interessantes. Quero dizer, para encerrar, que sábado, das 7h30 da manhã às 9h, Estação Retrô, ela deixou o banner aqui pronto. Das 7h30 às 9h, né? Ali a gente corre depois. Todo sábado, direção de Carlos Janduí, com o auxílio de nosso querido Alain. E no podcast do Estação Retrô, nós já temos 3 especiais. Não deixem de ouvir, porque é muito didático, é uma aula que você vai ter. Temos o especial Ednardo, temos o especial Roberto Carlos, com o nosso querido amigo Mário, e temos o especial Gonzaguinha. Cláudia, eu vou mandar para você os podcasts para você ouvir. Você vai ver que aula de música popular brasileira que é o Estação Retrô. Mário Rodrigues, considerações finais, meu querido. Sobre o áudio, é isso. Muito obrigado a todos aí por terem nos aguentado até agora. Estamos aí, ó, atingindo uma meta sensacional, 1h20 de live, foi muito bom. Obrigado aí a todos. Valeu, pessoal. Até domingo e uma boa semana. Leiam para as pessoas que vocês amam. Peguem textos que vocês amam e distribuam isso. Isso é dádiva, isso é vida, isso é humanização. A leitura nunca é demais. A leitura nunca é demais. Leiam para as pessoas que vocês amam.
Um beijo.